preparando a sala. Boa noite, gente. Boa tarde. Hoje é a nossa 12ª aula, nosso 12º encontro. Eu gostaria de recapitular alguns aspectos que a gente desenvolveu até aqui. Amanhã, eu estava pensando que amanhã vai fazer um mês, pelo menos, que eu estou vivenciando essa quarentena. Eu espero que vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês estejam com saúde. A gente sabe que esse tempo é bem difícil de manter uma certa rotina e às vezes eu diria um certo ânimo para fazer movimentos, para ficar animada, para ficar vibrante, né? E às vezes essa realidade ela nos assola um pouco mais e invade um pouco mais e a gente não consegue ter algum tempo que a gente consiga se distanciar disso. Não sei como é que acontece com vocês, mas a semana passada eu estive bastante assim, tanto é que eu fiz apenas uma live, um encontro, e não é ânimo, é outra coisa, porque aí outros afazeres que não estavam na tua rotina, eles vão entrando. A gente tem que dar conta da limpeza das coisas que a gente compra, da limpeza da casa, e aí tem toda uma logística que a gente tem que compreender, que é uma nova realidade, né, gente? Eu vou parar a música. Depois eu volto com a música. Então, o objetivo da aula de hoje é que a gente possa retomar alguns pontos. Eu vou propor para vocês pontos que eu considero importante nesses 11 encontros que nós já tivemos e hoje o 12º encontro. E a semana passada, como eu estava dizendo, eu não vim aqui fazer as aulas ao vivo, mas eu fiquei fazendo uma espécie de balanço. Eu anoto no meu caderninho todos os tópicos assim de cada aula, porque eu estou considerando isso uma atividade de pesquisa e de difusão da minha pesquisa, que visa sistematizar o modo com que eu trabalho com dança há quase 30 anos. É isso. E em vários contextos que eu já trabalhei. Então, eu gostaria de lembrar um dos aspectos que eu citei esses dias, que esses movimentos eles partem da minha experiência com técnicas de dança, eu como bailarina e coreógrafa, mas o que mais me interessa no momento em que eu estou falando desses movimentos, é claro, contextualizar o que é esse movimento no meu corpo, mas pensar como é que é esse ato de transmissão, o status do ato de transmissão. E eu já falei outro dia que algumas pessoas têm preconceito com a palavra transmissão nos processos educacionais. Mas eu vou retomar uma coisa que eu acho importantíssima, de nós pensarmos que a transmissão ela comporta ruídos. E transmissão não é um decalque, eu não estou propondo aqui que vocês imitem o meu movimento, eu estou propondo uma sugestão de movimento. Então, portanto, para mim, a transmissão de conhecimentos ou de movimentos, ela é um ato inventivo. Por quê? Isso eu anotei aqui hoje para falar. Porque a partir do momento que vocês recebem uma sugestão de movimento e vão tentar transpor aquela sugestão para o corpo de vocês, aquilo não vai ser só um protocolo de movimentos, vai ser algo que vai se juntar a uma experiência prévia que vocês têm,
ou a um desejo que vocês têm com aquele movimento, e aí vocês vão fazer as intersecções necessárias, as negociações, os acordos para que aquele movimento saia, mas não precisa ser parecido com o meu. O que vai ser parecido talvez seja o desenho espacial, mas à medida que a gente vai fazendo esse movimento mais vezes, repetindo ele ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ele vai se modificando. Então, tudo isso eu passei a pensar quando eu tinha 20 anos, gente, eu estava terminando a minha licenciatura em dança. E eu fiz a licenciatura em dança em Curitiba, que na época era a Fundação Teatro Guaíra, junto com a Universidade Católica do Paraná. Então era uma faculdade particular. Graças aos céus eu tive bolsa, porque meu pai e minha mãe, não sei se vocês sabem, eles são professores estaduais aqui do Rio Grande do Sul. E era muito caro para me manter lá em Curitiba, para que eu pudesse estudar. Mas o fato de eu cursar a Escola do Teatro Guaíra junto com a faculdade fez com que eu conseguisse bolsa de 100%, com a ressalva que eu tinha que manter a média, eu não podia baixar a minha média, que era 7, era uma nota numérica, era uma nota quantitativa, que muitas vezes não havia um diálogo com a gente, de a gente entender o porquê daquela nota. Então, e eu não estou falando que é certo ou que é errado, eu estou falando que eu não ajo assim. Então, eu sempre vou buscar entender o contexto do meu aluno, o contexto das pessoas. Isso eu estou falando no trabalho ao vivo, e eu estou falando isso aqui porque eu acho importante falar. Então, para saber o que aquele movimento, como é que aquele movimento chega naquele corpo que é diferente do meu. Então, como é que eu vou propor o que cada movimento interfere no meu corpo para que as pessoas possam aproveitar esse movimento e trabalhar grupos musculares similares. Ou se eu estou tentando trabalhar a mobilidade da coluna com um determinado gesto ou movimento, e às vezes eu estou sentada no chão e a pessoa não consegue sentar, o que eu vou fazer? A gente vai arrumar estratégias para que aquele corpo consiga usufruir daquela sugestão de movimento em outra posição. Lembra que outro dia a gente fez sentadas, nós sentamos nas cadeiras e nos banquinhos, então sentamos, hoje eu não trouxe as 2 cadeiras, mas o exercício era bem simples. Vou pegar a bola para exemplificar. Então, quando a pessoa não consegue sentar no chão, que isso às vezes dificulta, a gente coloca a perna em cima de uma superfície, senta noutra e vai modificando as posições de pé, de coxa femoral, e vai tentando se aproximar da perna. É bem diferente esse trabalho aqui sentada do que um trabalho, por exemplo, no chão, que seja assim, e que você vai tentar ir em cima da perna. Então, quando a gente está sentado no chão, esse exercício tem um grau de dificuldade bem maior para que a pessoa consiga se acomodar com o peso da sua pelvis, com uma posição, não digo agradável, mas que não esteja doendo a coluna lombar, porque como é que tu vai buscar uma mobilidade de coluna se você senta no chão ou se você adquire uma posição que você não consegue nem permanecer na posição inicial do exercício, já é uma tortura. Então, o ideal é que em cada exercício que eu der aqui, vocês também, eu gostaria que vocês experimentassem, óbvio, mas perguntar como que aquele exercício, como que aquela variação de movimento se adapta no meu corpo, como que eu posso mudar algum aspecto, por exemplo, da posição de apoio do corpo, para que eu consiga realizar aquele movimento naquilo que ele está se propondo. Então, isso eu chamo, e eu estou falando de atos de transmissão, eu estou propondo um exercício, mas não é tal qual o que eu estou propondo, é para acessar determinadas qualidades de movimento, determinados grupos musculares. E aí a gente vai negociando. Claro que no trabalho ao vivo, com as pessoas na sala, é muito mais orgânico, muito mais fácil a gente fazer isso. E aqui a ideia talvez seja eu contar um pouco desse procedimento. Porque a gente está falando de procedimento de ensino.
E eu gosto muito de falar sobre o procedimento de ensino. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu estudo sobre isso, eu fiz um doutorado em educação para falar sobre o status da coreografia nas graduações em dança do Rio Grande do Sul. E o que é esse status da coreografia? Para mim, a coreografia não é o produto pronto, é tudo que está implicado para chegar numa forma. Quais são os elementos que você vai acessando, colocando em jogo, trabalhando, moldando, observando e ajustando para que você tenha uma obra em dança. E aí que eu vou buscar um outro aspecto que a gente já conversou no início, que é essa relação estreita entre o que eu faço. Eu estou falando do modo que eu enxergo o trabalho com dança, não estou falando que isso é regra para todo mundo. Então, como que determinados movimentos que às vezes são muito simples, que são de aquecimento, vocês lembram daqueles movimentos de esfregar as mãos, os antebraços? Lembram por que a gente estava fazendo isso? Isso aqui foi no primeiro encontro, que era para fazer uma ativação da percepção tátil do antebraço e das mãos. Vamos fazer isso com o primeiro movimento, depois eu continuo falando. Isso aqui foi, a gente começou os nossos encontros com isso. E à medida que a gente ia mapeando esse pedaço aqui de o antebraço e a mão, esse pedaço de corpo, a gente ia também acessando uma inspiração longa e uma expiração longa. A ideia dessa fricção tátil é que eu consiga ter mais noção dessa parte do meu corpo aqui. Quer ver? Chacoalha um pouquinho, faz uma pequena explosão e solta devagarinho, controlando, controlando, controlando. Se vocês estão sentados ou em pé, só deixa o braço pesar ao lado de vocês e percebe essa ação, essa reverberação de sensação. Eu chamo que isso é um dado, um pequeno dado de memória tátil, memória corporal. E o que isso implica? Implica eu saber que meu braço está aqui. E depois, com as outras partes do corpo, isso funciona da mesma maneira. Então aqui a gente vai para outro princípio do trabalho, que é a percepção, o trabalho de percepção tátil. E eu diria que a percepção é como uma modulação refinada de um certo estado de atenção, certo, gente? Então a percepção não é assim um todo. A gente tem uma certa ideia do nosso corpo. Só que quando a gente está falando de uma determinada parte, a gente ilumina aquela parte. É como um facho de luz. Eu penso mais nesse momento nos meus braços e nas minhas mãos. E depois vocês lembram que eu falava de camadas de percepção que a gente vai adicionando, a gente vai acumulando essas informações. Por exemplo, base de suporte. Se eu recém trabalhei os meus braços, ou eu estou em pé, ou eu estou sentada no banco, ou eu estou sentada no chão, dependendo da forma com que eu estiver posicionada no espaço, eu tenho uma relação com a gravidade, eu tenho uma relação com o meu peso. Aqui eu estou sobre os meus pés. E a importância que tem eu também fazer aquele mesmo trabalho que eu fiz antes com os antebraços e as mãos, com a planta dos meus pés. Minguinho, dedão, borda externa, arco longitudinal, calcânio. Vamos brincar um pouquinho com os pés? Depois vocês têm que lavar as mãos, viu? Nada de botar a mão no rosto depois de botar a mão no pé, certo? Eu só vou coçar com o braço. Então aqui, pensa calcânio, pensa borda externa, faz um pequena massagem na borda externa, o minguinho, todos os dedos, o dedão,
aqui está o hálux, né, o joanete, aqui está o arco longitudinal e aqui está o calcanhar. Com essa informação, vocês podem botar uma perna dobrada aqui em cima. Isso é bem gostoso também de fazer no chão, mas é mais difícil. Então a gente vai ficar em cima do banquinho, certo? Então pega aqui o pé e presta atenção na espessura dele. Na textura e onde dobra o pé. Isso é uma das chaves do trabalho. Investigar onde que dobram as partes. Dobrar o corpo para expandir a alma. Lembram daquele poema que eu recitei esses dias? Quanto mais eu dobro o corpo, mais a alma se espicha. Isso é uma metáfora para dizer que quanto mais eu souber dessas partes que estão movendo, mais eu consigo interferir nelas e, quem sabe, modular os esforços, modular as qualidades. E aí vem um conceito bem legal chamado autodireção. Vamos voltar aqui no pé. Então, essa investigação do nosso pé, ele estica, ele circunda, ele tem vários movimentos. E o que a gente fez com o braço antes, a gente pode também fazer com o pé. Chacoalhar ele um pouquinho e fazer uma pequena explosão e relaxar. Olha que interessante, a gente lidou só com um dos pés. Levanta um pouquinho se estiver sentado e percebe a diferença de percepção e da própria abertura da planta do pé no chão, do pé que vocês trabalharam com o pé que não trabalhou. Vocês podem inclusive trocar de base, experimentar a estabilidade do movimento. Gente, para quem dança, isso é muito importante, porque é o que vai nos levar para os equilíbrios. Para quem não dança, você ter mais percepção da tua pisada, da tua marcha, do teu deslocamento, certo? Vamos para o outro? Então, pega o outro pé que vocês não trabalharam. Pensa nesses pontos, pensa no calcânio, na borda externa, no minguinho, todos os dedos, o dedão, o arco longitudinal. Faz uma pequena massagem na borda externa. E depois dobra a perna aqui em cima e começa a massagear, palpar, apertar um pouquinho. Essa noção, lembram, gente, fisiologia, viu? Mecanismos táteis e de pressão. A gente está visando o sistema nervoso central, que isso aqui existe. A gente está criando referências de percepção a partir do tato. Eu não estou olhando para o meu pé. Não impede, nada impede que eu olhe, né? Então eu vou ativar outros sentidos, mas aqui eu estou primando pela percepção tátil, pelos mecanismos táteis e de pressão. Lembra da fisiologia dos sentidos somáticos? É bem bonito de estudar isso, essa relação poética da fisiologia, né? Esses conhecimentos que se interligam na dança. Tá? Você pode brincar um pouquinho com o pé, ver se ele estica, flex ponta, né, dos bailarinos, estende o tornozelo, pode circundar um pouquinho, experimentar, chacoalha um pouquinho, faz uma pequena explosão e solta. Solta, percebe a planta do pé e de novo levanta, tateia o chão. Então, na verdade, nós estamos caminhando, nós estamos tateando o chão. Então, estabelecer a cada pisada, a cada passo, essa atividade tátil, essa atividade de desdobramento do pé. Lembram da nossa caminhada? Para mim é muito importante isso. Então, perceber
aberto no chão. Quanto mais aberto, mais disponibilidade eu tenho para trocar de peso entre uma perna e outra. E eu não estou falando, né? Tem toda aquela outra conexão aqui da pelvis com os ombros, mas vocês já lembram disso, né? Então, eu coloco o calcânio, borda externa, desdobro os dedos, pisei, ativa o abdominal, relaxa a cintura escapular. Ó, aqui eu fico tomando chazinho, né? A gente pode, quanto mais o meu pé estiver aberto no chão, mais eu tenho essa autonomia aqui de estar trocando o pé na marcha. Eu troco, eu tenho essa pequena suspensão. Isso vai fazer com que eu não deposite todo o meu peso lá no tornozelo, lá na planta do pé. Então, se eu ativo um pouco o abdômen, respiro, lembro da conexão dos ombros com a pelvis, a relação da síntese púbica com o externo, esse estreitamento aqui, essa ideia de estreitar as duas cristas ilíacas. Primeira vez que eu estudei isso foi nas minhas aulas de cinesiologia com a minha prof querida Elaine de Marcondes. A gente estudava endocinésia, até hoje isso faz parte dos meus estudos. E isso aqui era uma imagem que a gente fazia estaticamente, era uma das linhas de movimento que é estreitando a parte anterior. Tinha várias imagens, eu gostava de uma que tinha uma cordinha aqui, então isso aqui ia diminuir muito essa inclinação aqui da pelvis e dar essa consciência aqui. Então essas imagens ficam operando, podem ficar operando também enquanto a gente caminha, enquanto a gente vive, enquanto a gente se desloca. E quanto mais essa percepção tátil dos pés estiver presente e todos esses pensamentos aqui, mais destreza eu tenho nessa marcha, nessa caminhada, nesse deslocamento. Tem uma coisa que eu gosto de pensar quando tem corrida, caminhada na dança, né, que vai para frente, vem para trás, vai rápido. Eu gosto de pensar que eu não quero ver como que a pessoa está correndo, eu quero ver o espaço que ela está ocupando, o ponto, de que ponto a ponto ela está indo. Então eu quero ver esse deslocamento, mas eu não quero ver a pisada. Isso parece uma pequena utopia, mas com a atenção, a repetição, e essa transformação da percepção que a gente vai ganhando a cada dia, com essa paciência, né, gente? Hoje eu estava me lembrando de uma frase de um outro professor meu, hoje eu estou chamando, o Jair Moraes. Uma vez ele me disse assim, eu até anotei a frase: o talento às vezes está na persistência. Bonito, né? E eu penso, o que seria essa persistência? O que o Jair queria dizer com isso? Eu lembro das aulas de clássico, às vezes sem música, que ele nos dava, e ele dizia: pensa 1, pensa 2, oxigena. E aqueles exercícios eram quase meditativos, tanto no barreter quanto na barra. E essas pequenas frases dos meus professores, o jeito que elas trabalham até hoje. E aqui vem mais um aspecto da pesquisa, que é uma pergunta: como citar um gesto em dança? Como citar o conhecimento em dança? Esse conhecimento oral, verbal, como que você dá crédito para uma pessoa que te passou isso? Aí eu penso, eu escrevi uma coisa sobre a narrativa hoje para falar para vocês. O que foi aqui? Que essa transmissão que eu estou fazendo hoje, não só a transmissão ao vivo, mas a transmissão de conhecimento, sim, é um conhecimento adquirido, construído ao longo da minha vida. Ela tem um aspecto da narrativa. E eu vou me lembrar de um texto que me acompanha faz bastante tempo, que é do Walter Benjamin,
chama O Narrador. É bonito, vocês encontram o PDF na internet, é só colocar O Narrador, Walter Benjamin, tá lá, desce o texto, tá digitalizado. Que coisa, tô com coceira, mas eu não tô me coçando. Aí eu penso que essa referência que a gente pode dar para um conhecimento de dança, ela tem a ver com uma qualidade narrativa que a gente pode desenvolver. Ela tem a ver com uma ética da nossa profissão. Ela tem a ver com história da dança, com a minha biografia. E lembra que esses dias a gente estudou um pouco dos aspectos da pesquisa biográfica? Que a pesquisa biográfica não é sobre uma pessoa, e sim sobre o contexto inteiro que aquela pessoa habita naquele tempo. Então, aí eu vejo que essa dimensão narrativa das experiências são elas que constituem as técnicas de dança. E técnicas de dança são aspectos históricos da dança. Elas não são pura repetição, elas são instaurações, atualizações daquele saber, naquele corpo hoje, naquele corpo que está em outro contexto. Por exemplo, se eu estou estudando uma técnica de dança moderna, vamos supor, de Martha Graham, estou estudando com uma pessoa que teve aulas, eu vou gostar de saber onde que aquela pessoa tomou aquelas aulas, de onde vem aquele conhecimento daquela pessoa. Porque a partir do momento que eu sei do contexto daquela pessoa, de certa forma vai me habitar, porque eu vou estar recebendo aquelas sugestões de movimento. Onde é que contrai? Como é que eu lido com o ombro? Como é que eu expando? Aqui eu estou pensando nas aulas. Se eu estou fazendo uma aula de técnica de balé, eu não estou lá na corte de Luís XIV. Eu estou hoje, em 2020. Tem certos aspectos que eu preservo, tem outros que eu adapto, porque eu vou ter que pensar quais são os objetivos que eu tenho com essa aula, quais são os objetivos desse grupo de pessoas. Então, uma aula, ela não vai ser igual para todos os grupos de pessoas, porque eu vou ter que perceber, por exemplo, numa licenciatura em dança, qual o papel do balé naquele momento. O aspecto histórico, o aspecto estético, o aspecto pedagógico e o aspecto da experiência em si. Então, estar pensando nesse contexto e nessas narrativas que constituem as técnicas de dança, para mim é isso que significa o ato de transmissão de conhecimento. Então, eu não estou fazendo um decalque no corpo de outra pessoa, eu estou gerando uma narrativa. Tem uma história dessa construção, tem um modo com o qual eu me relaciono com esse saber e o modo que eu consegui otimizar talvez aquela informação no meu corpo que me conferiu o subsídio para que eu possa orientar outros corpos em movimento. E às vezes o que funcionou para mim não vai funcionar para outro corpo. Aí que entra a função do laboratório, a função de fazer, a função de olhar individualmente para cada aluno, por mais que eu queira uma unidade na turma. E o que é essa unidade? Às vezes eu penso que é uma unidade de energia, uma unidade de respiração, de comportamento, porque técnica em dança é, antes de tudo, instaurar um determinado comportamento, um determinado tempo histórico ali. E é bonito isso, né, gente? Então, esses aspectos, quando eu cito os meus professores, eu estou citando sim a minha história, ou onde que eu constituí determinada ideia, mas também eu estou remetendo ao contexto histórico que outras pessoas também estiveram comigo. Eu estou dando crédito para essas pessoas, para o que elas trouxeram para a minha vida, e hoje, a partir disso tudo, desse caldo todo, eu estou aqui falando com vocês, certo? Então, outro princípio que a gente trabalhou até agora nos encontros foi avisar o corpo do que ele vai mover. Então, até eu estou acompanhando
uma degustação de movimentos que a Luana e a Letícia estão fazendo, são duas integrantes do Mimes e tá linda a degustação, acho que amanhã elas vão postar. E primeiro elas mostram o gesto final que elas vão querer abordar naquele encontro, mas daí elas vão fragmentando aquele gesto para preparar o corpo, para avisar o corpo o que ele vai precisar estar forte e preparado para receber aquele elemento. Então isso é um dos nossos princípios de estudo que eu acho muito legal de falar aqui para vocês, porque é um princípio que a gente pode levar para qualquer aula de dança. Por exemplo, se eu vou fazer apoio no chão, por favor, não vai fazer apoio no chão assim direto. Isso é óbvio, né, gente? Mas então, vocês lembram de um exercício que a gente funcionou esses dias, que voltando para os braços, que era de puxar e empurrar, que eu chamo de apoios imaginários, que ele vai criando todo um tônus no braço, uma espécie de esforço, que eu disse que era um exercício de se preparar para a guerra. Lembram? Só que assim, como é que entra essa questão dos exercícios de força no meu trabalho? Eu diria que ele é um exercício que busca fortalecer, mas não embrutecer. Não gerar, embrutecer no sentido, se eu estou trabalhando os braços, eu quero fortalecer os braços, eu não quero endurecer meu trapézio porque eu estou trabalhando com os braços. Então, essa propriedade que a gente tem de isolar a parte do corpo que a gente vai querer mover naquele momento. Bom, gente, eu vou repetir, isso só é possível se a gente fizer um trabalho de percepção, de saber o que está implicado naquele momento, o que eu quero mover e como é que eu não vou convidar todos os penetras, né, a musculatura que não precisa para fazer aquele gesto. Então, essa questão de eu deixar os braços fortes, ela não só vai ajudar depois para, no caso, tonificar os braços quando eu precisar, no caso, me apoiar no chão, encontrar esse apoio, essa alavanca aqui no braço, como ela também vai criar um contraponto para eu construir outras qualidades de movimento. Vou prender meu cabelo. Eu queria propor aqui um exercício para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. A gente já fez ele esses dias, que era, lembram? Esse exercício ele parte daqui dessa ideia de estar com o braço sobre uma bola, de guardar essa informação não só de volume como de peso, de textura, que na verdade é muito parecido com o braço de primeira posição do balé, essa postura do cotovelo, né? E a questão da gente não carregar a tensão nos trapézios, deixar os ombros relaxados. Então, na verdade, eu vou armar esse braço à frente, como se ele estivesse depositado em cima de uma bola, e quando eu volto para trás, eu faço esse movimento contrário. Vocês lembram disso? Lembram que a gente caminhou para frente, voltou para trás, foi para frente, foi para trás. Então, esse movimento eu posso ir criando também camadas a mais nele, eu posso ir incrementando ele. Por exemplo, quando eu fizer o braço à frente, eu convido a minha coluna, ou a sua cintura escapular, ou dobrando até a cintura. Então, eu posso ir dobrando os joelhos, eu tenho essa ideia volumosa, um pouquinho mais evidente no espaço. Então, eu parto de quase de um cilindro aqui, quando a gente está em pé, para esse volume, e aí eu venho para trás, os braços, também continuo nessa ideia de volume. Então faça um pouquinho assim, ó, tipo um balanço, isola a articulação do ombro, não move outra coisa, ó. Então, e agora inverte, ó, 1,
1, 1, 1, 1. Agora incrementa um pouquinho, bota mais uma camada, dobrando os joelhos, cuida do alinhamento, joelho em direção aos pés, planta do pé aberta, tudo aquilo, ativa a barriga, aqui, então eu faço esse pequeno volume e eu não convido os trapézios. A minha cervical, ela vai acompanhar o movimento, ela não vai quebrar, então eu não vou encostar o meu queixo aqui nas minhas clavículas. Eu vou pensar que eu vou avolumar, trazer os braços para trás, em seguida eu vou criar esse outro volume aqui, tá vendo? Aqui tem uma pequena sequência de movimento. Vou subir, tem um momento que eu estou em duas linhas paralelas aqui, eu vou armar o braço no nosso guarda-chuva. Esse aqui é o primeiro esboço do movimento. É como se eu estivesse, imagina se eu estou numa tela fazendo um desenho, eu estou fazendo os primeiros rabiscos, depois tem todo o preenchimento que vai dar volume, que vai dar sombra, que vai dar a característica estética daquele traço. É igual à dança, é muito parecido. Então assim, ó, então, vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Então aqui eu colori um pouquinho mais, eu dei um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de peso, mas na verdade eu estou fazendo aquilo a mesma coisa. Eu só estou lidando com algumas propriedades do movimento que vão diferenciar ele daquele primeiro esboço, mas não me interpretem mal, esse esboço não é menos do que isso que eu fiz agora. Ele é outra coisa. Ele não é, não, ele é menos. É uma sequenciazinha assim. Não, gente, não existe movimento simples. Existe um movimento que cabe ali agora. Aí eu me lembro de um texto do Paulo Caldas sobre composição, sobre coreografia. Ele vai falar, ele vai relacionar o movimento justo, a palavra justa do conceito da poesia com o movimento justo. O que seria a palavra justa na poesia? É aquela palavra que só ela cabe ali, para preencher aquele sentido. Então, é a mesma coisa do movimento. Então, se eu estou fazendo um movimento mais conduzido, menorzinho, ou se eu optei em fazer um pouquinho mais pesado, com mais ligação, com mais fluxo, com outras qualidades, eu tenho outro movimento. A partir do mesmo desenho espacial, do mesmo protocolo. Mas ele vai ter uma função diferente, uma função espacial, uma função de trabalho no meu corpo. Para quem está vendo, ele vai ter uma outra função visual, uma outra pegada estética. Né? Vamos brincar um pouquinho com ele, então. Então seria, primeiro movimento, esse pequeno volume à frente e esse pequeno volume atrás. O segundo movimento, eu faço essa inversão, minhas palmas das mãos estão para frente. E aí eu venho para cima, como se eu estivesse empurrando. Logo em seguida eu estendo, eu tenho as costas das mãos aqui e, como se eu cavasse, eu passo pelo guarda-chuva e só fecho aqui. Isso, quando eu vou repetir com um pouquinho mais de peso, eu tenho possibilidade também de ir movimentando e modificando a postura da minha coluna. Postura da cintura escapular, o peso do braço, quanto que eu vou cavar, quanto que eu vou soltar a cabeça. E aí a gente vai temperando, a gente vai modificando ele. E isso é só com estudo, percepção, o que eu quero com esse movimento. Quero só estudar para ele fazer parte do meu sistema de treinamento corporal diário, quero ele para compor uma coreografia. Então, eu diria que todos os movimentos a gente pode fazer uma pergunta: qual a função disso na minha vida? Como é que eu vou me apropriar disso no meu cotidiano? E o que eu faço com isso? Eu tenho recebido feedbacks muito legais. Hoje eu recebi da Isadora, como é que é o sobrenome dela? Me esqueci.
ela experimentando uma sequência com a mãe dela. E as duas fizeram uma composição muito bonito. E brincando em casa na quarentena. Enfim, a Márcia Pascoal, ela tem feito as artes que eu tenho divulgado, as lives, e também recolhido trechos das aulas, que tem me ajudado bastante na pesquisa, e outras pessoas também que me mandam mensagens do que as aulas estão trazendo. Então, na verdade, é isso, gente. Hoje eu queria retomar um pouquinho do que a gente trabalhou até aqui, com esses tópicos que para mim são mais importantes do que as sequências de movimento. E hoje aqui em Porto Alegre mudou o tempo, e aí quem avisou isso foi o vento. E aqui no sul você sabe que a gente tem o minuano, é aquele vento que sopra, que bate janela, que bate porta, então a gente está bem avisado que estamos no outono. Agora a gente termina de fazer esse encontro aqui, a gente sabe que está em quarentena, sabe que está, à medida do possível, ficando nas nossas casas e colaborando para não disseminar o bichinho, né, o corona. O quanto que a gente vai persistir nesse confinamento, nessa quarentena, a gente não sabe ainda, é tudo uma incógnita. Então nós estamos a todo tempo lidando com incertezas. E talvez esse trabalho com o corpo, mais com atenção, com exercício, com alongamento, ele nos reconecte um pouco com a nossa força, com a nossa saúde, com o nosso autocuidado. E outro dia que eu brincava que esses exercícios aqui são exercícios de preparar para a guerra, a gente precisa, gente, deixar esse corpo avisado, esse corpo forte, o tônus aqui no abdominal, o relaxamento no trapézio, a respiração profunda, não só a inspiração como a expiração, para a gente ter um aproveitamento potente desse oxigênio. Hoje eu fiz uma máscara caseira com um filtro de café. Então a gente vai mesclando essas coisas que são novas demandas com isso, corpo material que nos carrega, o que nós somos. Eu não sei qual a concepção de cada um de corpo, mas é fundamental que a gente não deixe de cuidar. Não deixe de cuidar, não deixe de mobilizar a coluna, de pensar qual a base de sustentação do corpo, de estar mandando essas informações à medida que está na pia lavando uma alface, pia mais baixinha, contrai, ativa, pensa na planta do pé, lava a alface, vai conectando essas camadas existenciais que nos dão a percepção de estar existindo nesse tempo. Certo? Queridos, queridas, muito obrigada pela companhia. Tem gente falando comigo. Ayrton, Leslie, Clarissa. Deixa eu ver aqui quem eu enxergo. Lucas. Nossa, gente. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado, Márcia, que vocês retomem alguns princípios desses nossos movimentos. Vamos repetir uma última vez com música? Para se despedir. Peraí. Respira. Esse. Com um pouquinho de volume. Atrás. Frente. Aqui também pode ter um volume. E aí a gente carrega lá para cima. Virou. Armou. Vamos soltar um pouquinho?
pesado o braço. E agora caminha, frente, frente, 4 vezes. Trás, pensando na pisada. E como se vocês enchessem um balãozinho aqui, ó, na frente do corpo de vocês. Inspira. Traz. Avoluma. Empurra. Solta. E agora mais lenta essa transição. Como se vocês estivessem mais pesados. Como se alguma coisa grudasse na planta do pé de vocês. E vocês demoram um pouquinho mais para pisar. Ó, tira o pé, tem uma pequena resistência. Coloca calcâneo, borda externa, todos os dedos. E quase uma caminhada em slow motion, mas no nível médio. Eu estou com os joelhos dobrados. Isso vai dar um controle articular da nossa marcha. E quando a gente passa para a caminhada normal, cotidiana, tem um ganho de equilíbrio. Um ganho de prontidão. Dificilmente a gente cai. Se cai, vai cair protegido. Porque a gente não... A vantagem da gente desenvolver essa percepção é que dificilmente a gente vai estar totalmente desatento. O tombo talvez seja menos feio. É isso, certo? Então, eu aviso vocês quando eu voltar aqui, provavelmente na quinta-feira, amanhã não. E a gente vai continuar, vou continuar trazendo alguns pontos importantes desse nosso trabalho aqui. Hoje, então, para revisar, eu trouxe a percepção como uma modulação refinada de um certo estado de atenção. Esse é um dos princípios. O contexto do movimento em cada corpo, que tem a ver com as narrativas, com a história, como eu me aproprio daquele movimento e transformo ele, invento ele, reinvento ele dentro do meu corpo. E a questão de avisar o corpo do que ele irá mover, que seria a preparação do corpo para os movimentos. Então, dentro desses 3 princípios, a gente transitou, conversou e eu trouxe também algumas referências de pessoas que participaram da minha formação. Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Vou encerrar. Outro dia eu não consegui deixar na live no Instagram, deu não sei o que aconteceu, fiz tudo igual, mas vamos lá. Vou encerrar aqui no Insta primeiro. Compartilhar no Story. Espero que dê hoje. E agora vou concluir. Oi, Jefferson. Tchau para vocês. Tchau, Kênia. Obrigada pela companhia. Vou terminar aqui no Facebook também. Tchau.